Igreja Batista Missionária em Pirassununga, seu lugar de amor, fé e ação. Igreja Batista Missionária em Pirassununga, seu lugar de amor, fé e ação. Você é nosso convidado para estar aqui louvando ao Senhor, né, irmãos? Né, irmãs? Sim, venha louvar o Senhor com a gente. O pessoal está chegando aí, né, nesse domingo maravilhoso. Prazer recebê-los aqui Com na certeza, casa do é Senhor. isso mesmo. Vamos aqui passar para ver a turma que está se aproximando, né? Vamos logo mais louvar o Senhor, o povo está chegando. Haverá ali um comes e comes depois do culto, né? Como é bom servir ao Senhor. O povo está já chegando, estamos aqui aproximando a galera para se organizar, né? Olha a turminha aqui, tudo bem, queridas? Fala, Vitória. Irmãos, boa noite. E a graça de Jesus seja com todos nós. Vamos colocar em pé, louvar o Senhor com o hino que está na projeção. E diz: Jesus, quero declarar o teu nome. Louvo com muita alegria este hino. E sai daqui mais ainda revestido com a palavra do Senhor. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que a esperança é liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Jesus, quero declarar teu nome, toda sobre toda alma e depressão, ansiedade e medo, sai agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus sobre a escuridão. Ele vai trazer sua luz sobre sua família, clame o santo nome de Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Amém? Jesus é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Desde a
toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para o Senhor Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para o Senhor Jesus. Apareça, que teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que teu nome cresça, vem incendiar, vem incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pro Senhor Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pro Senhor Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pro Senhor Jesus. Jesus provou o seu amor por mim. No Calvário isso aconteceu. A sua vida entregou na cruz, a fim desse amor revelar. Ele quer que eu siga cada dia, não me deixa só aqui. Estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. Seu amor eu aceitei, enfim, e tudo novo se tornou pra mim. Vivo agora só pra seu louvor e seu amor compartilhar. Ele quer que eu siga cada dia, não me deixa só aqui. Estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. Oh, sim, ele é fiel e cuidará de mim. Grande amor de meu Jesus. Oh, sim, ele é fiel e cuidará de mim. Grande amor de Jesus. Ele quer que eu siga cada dia, não me deixa só aqui. Estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu, não te deixarei, filho meu, não te deixarei, filho meu. Irmãos, a gente passa por muitas provações na vida, né? E as provações não são fáceis. E como o pastor sempre prega, como o pastor Jesus também uma vez já pregou aqui para nós, que nós não podemos desistir jamais, né? As adversidades da vida aparecem mesmo para quem está vivo, não adianta, tribulações vamos ter, Jesus disse,
Mas se a gente estiver com Jesus, né, a gente passa bem. E teve um servo do Senhor, o Jó, que ele perdeu tudo. Ele perdeu os filhos, perdeu as riquezas dele, porque o inimigo foi lá e falou para ele só te adora porque ele tem tudo. Se eu tirar tudo dele, ele não vai te adorar e vai blasfemar. E Jó não blasfemou. Então, quando a gente estiver passando por atribulações, vamos louvar cada vez mais. E esse hino fala um pouquinho da história de como foi Jó, como foi a aprovação de Jó, tá? Prestem bem atenção. Se alguém tentar te humilhar porque é crente em Deus, não dê ouvidos, diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não se renda, porque ele já perdeu, e agora é sua vez de se humilhar. Não te lembres que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor. Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus, não se corrompe, não. Mesmo a meio as tempestades, Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Jó se pôs sobre a terra e adorou, e falou para todo o inferno escutar: eu saí do ventre da minha mãe e não voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra os inimigos de Deus, e louvado seja o nome do Senhor, Deus deixou que o inimigo matasse os seus filhos queridos, deixou ferir com chagas, porém Jó não deu ouvido. E sua mulher gritou bem alto: amaldiçoa teu Deus e morre. E Jó respondeu: como falas uma louca mulher? Tu falaste contra Jeová. Tu aceitaste bem o bem que Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, Ele me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra os inimigos de Deus, e louvado seja o nome de quem, irmãos? Do Senhor. Bendito és o Senhor. Nunca desista, né? De manhã nós aprendemos aqui, né, que na angústia Davi, né, nos ensinou a nunca desistir de buscar a face do Senhor. Iremos louvar o Senhor e falar assim: quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. E durante esse louvor nós vamos estar trazendo nossos dízimos e nossas ofertas, colocando à frente para a obra do nosso Deus. Como vocês conhecem muito bem, a nossa igreja é muito transparente aqui, nossa igreja, que não existe pressão para ninguém fazer oferta. Por isso que eu fiz um cartão para passar ao público. Os irmãos que recebem, estão vendo aqui, não faz nenhuma pressão. Quem contribui é por amor. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão trabalha o secreto.
serviço e profissão, quem tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão, lança a semente, espalha pelo chão, planta em tua terra, faz do teu trabalho tua guerra. Quem em Cristo põe a vida, não pode mais olhar para trás, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão, prega a palavra, ensina ao teu redor, mostra em tua vida, vai das tuas novas, tua lida. Quem tem posto a mão no arado, não pode olhar para trás, pois quem põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado, quem em Cristo põe a vida, quem tem posto a mão no arado, quem em Cristo põe a vida. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, agora em tua luz. Glória, glória, aleluia. Vencendo a Jesus. Glória, glória, aleluia. Vencendo a Jesus. Pelos caminhos Jesus passeava. Quando eu chegava ali, Jesus estava ali. Naquele momento Jesus passeava. Na igreja Jesus já estava. Ele passeava em todos os caminhos. Quando eu chegava ali, no meio do caminho, Jesus já estava passeando naquela igreja ali. Glória, glória, aleluia, vencendo a Jesus. Foi na cruz, dando dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, agora em sua luz. Ou consegue, eu vaguei desde longe, eu vaguei desde longe do meu Salvador. Foi ali que verteu, e seu sangue verteu, para salvar o próprio pecador. Foi na cruz, dando dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, agora em tua luz. Eu cumprimento a todos com a gloriosa paz, a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? 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 Não, amém mais forte. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus, aqueles que assistirem o culto pela internet também, que o Senhor os abençoe, que a graça do Senhor seja sobre a vida de cada um dos amados. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor nosso Deus no Evangelho de João, no capítulo de número 6. João, capítulo de número 6. Eu vou ler o versículo 67 e o 68.
Depois a gente lê junto, tá? João 6:67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém? Vamos ler juntos? Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Vamos orar? Querido e amado Deus, nós louvamos o Teu nome pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor sublime sobre as nossas vidas. Senhor, agora usa o pó para falar aos nossos corações, Senhor, porque a palavra é Tua, Senhor, e o pó é o veículo, Pai, e nós queremos ouvir, Pai, queremos ouvir, queremos ser alimentados, Senhor, pela Tua palavra, por este alimento que não fenece, Pai, mas, Senhor, que produz em nós a vida e a vida eterna. Oramos e a Ti damos graças e glórias, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amados, capítulo 6 de João, ele fala a respeito do momento em que o Senhor Jesus, ele começa a falar que ele é o pão da vida, e é um discurso maravilhoso. Quando a gente lê, a gente fica alegre, fica contente, fica cheio, fala que maravilha que é isso que o Senhor Jesus falou. Ele falou que os pais deles haviam comido o maná, mas eles morreram. Eles se alimentaram durante 40 anos do maná e se revoltaram, porque em determinado momento disseram assim: nós estamos enfastiados deste pão. Mas o Senhor os manteve no deserto. Todo dia eles iam recolher o maná no deserto. Maná chovia dos céus, era como a semente de coentro, e eles colhiam aquele alimento e comiam, e dava para aquele dia. E no sexto dia, se eles deixassem para o próximo dia, o maná, aquele apodrecia, criava bichos. Mas no sexto dia, eles colhiam porção dobrada, e só nesse dia ficava para o dia seguinte e não estragava. Isso mostra que o alimento vem dos céus, vem provido por Deus. Por que ele fenecia de um dia para o outro? Sabe por quê? Porque o Deus dá a porção a cada dia. A palavra diz que Ele renova o óleo da unção sobre as nossas vidas a toda manhã. Mas, quando Ele quer, vai para o dia seguinte e vai para o outro. Então, do Senhor provém o alimento para nós, para a nossa vida. Ele dá aos seus, até quando nós dormimos, o Senhor fala conosco. O Espírito Santo do Senhor fala com o nosso espírito, e o Senhor nos edifica, o Senhor nos ensina. Eu digo isso de experiência própria. Quantas vezes eu deitei na presença de Deus para dormir com uma pergunta, e no dia seguinte eu amanheci com uma resposta. Deus não nos abandona, Deus não nos deixa órfãos, Deus fala sempre, porque a graça e a misericórdia do Senhor estão sobre nós. Mas há algo aqui nesse discurso, meus amados, algo interessante.
Por quê? Eu vou ler no versículo 60. Ele terminou aquele discurso, Senhor Jesus, dizendo que nós precisamos comer não do pão deste mundo, mas nós precisamos nos alimentar de Cristo. E ele diz que ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Queridos, quem se alimenta de Cristo vive para sempre. Por quê? Porque Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, vida e vida eterna. Por isso que Ele diz: viverá para sempre. E Ele diz: e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Quando Ele fala da minha carne, que eu darei pela vida do mundo, Ele está falando da sua morte. Ele está falando do seu corpo que foi entregue na cruz do Calvário, onde ali Ele recebeu os nossos pecados, onde Ele recebeu os pecados de toda a humanidade, de todos os homens. E quando eu digo homem, homem, mulher, jovem, criança, idoso, todos. Por quê? Porque não há homem que não peque. Não há homem que não peque. E qual é o salário do pecado? A morte. Qual é o pagamento do pecado? Mas, queridos, lá em Isaías, no capítulo 53, está escrito: Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Significa o quê? Queridos, as nossas dores é por causa do quê? Por causa que o salário do pecado é a morte. E o castigo, a sentença que estava sobre nós, Ele tomou sobre si. O que significa Ele tomou sobre si? Significa Ele pagou a nossa dívida. Ele pagou a minha dívida. Ele pagou a dívida de cada um de nós. Ele pagou a dívida tua que está vendo esta mensagem, ouvindo esta mensagem. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Que paz? A paz com Deus. Porque nós somos apartados da presença de Deus. Queridos, a palavra fala assim: todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus. Tem uma versão que diz assim: todos pecaram e destituídos estão da gloriosa presença de Deus. Quando Adão pecou, ele viu que estava nu e ele se escondeu, mas ele sabia que naquela tarde, porque todas as tardes, pela viração do dia, Deus ia ter com Adão, e Deus ia conversar com Adão, e não havia um choque ali. Por quê? Porque a glória de Deus estava sobre Adão, então era glória com glória. Mas quando ele pecou, quando entrou o pecado nele, a glória de Deus saiu. E ele, antes está escrito, o homem e a mulher estavam nus, mas eles não se envergonhavam. Por quê? Porque a glória de Deus estava sobre eles. Porque os filhos que eles gerassem não seriam filhos gerados em pecado, mas seriam filhos gerados para a glória de Deus. E o que Adão fez? Ele pegou e se cobriu com folhas. Ele se cobriu com folhas. E quando o Senhor veio, o Senhor não achou ali. Ele estava escondido. Adão, onde estás? Senhor.
Eu vi que estava nu e me escondi. E Deus falou: quem te disse que você estava nu? Amados, aí Deus fez uma coisa maravilhosa. Ele fez para o homem e para a mulher uma vestimenta, uma cobertura, com o quê? Com pele de animal. A Bíblia não diz. Eu creio, o Senhor sacrificou um cordeiro para fazer a roupa deles, para cobrir o seu pecado, para cobrir a sua vergonha. Figura de Cristo. Por quê? Porque, queridos, o homem pecou e foi afastado de Deus, não podia mais estar ali, e ele desceu para a terra, saiu do Éden e foi cultivar a terra. Vocês sabem quantos anos o homem ficou apartado e nem o nome do Senhor era invocado? Queridos, está escrito que Adão viveu 130 anos e ele gerou um filho, Sete. Então vamos falar aqui de Abel e Caim, E Sete viveu 105 anos e ele gerou um filho, Enos. E sabe o que está escrito lá em Gênesis no capítulo 5? Vamos ver lá. Gênesis capítulo 4, no final. E a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Presta atenção no que vem depois. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Sabe quanto tempo se ficou sem invocar o nome de Deus? O próprio Adão, que tinha visto durante tanto tempo que nem sabemos quanto, Deus face a face e conversado com Deus, 235 anos. Aí se começou a invocar o nome do Senhor. Queridos, ali era a figura de Cristo, quando o Senhor fez uma roupa com pele de animal para cobrir o pecado, a vergonha do homem. Amados, por que eu falo isso? Sabe, uma coisa me alegrou muito vir aqui hoje. Eu só vi um assunto: Cristo. Eu só vi um assunto: Cristo. Queridos, a gente vai à igreja aonde Cristo é um detalhe. Eu me lembro nos meus tempos, quando eu era meninote, eu ia na igreja católica apostólica romana e Cristo era um detalhe. Maria é que era, não a Maria verdadeira, que a Maria verdadeira tem que ser honrada. Bendita és tu entre as mulheres. Já imaginou a menina de 15 anos mais ou menos? Apareceu um anjo para ela e dizer, salve agraciada, que ela geraria um filho, e ele seria o quê? O Filho do Altíssimo, e ele salvaria o povo dos seus pecados. Essa é a Maria verdadeira, não é a Maria que criaram, essa nunca existiu, mas a verdadeira nós precisamos honrar, não venerar, não tê-la como intermediária entre Deus e os homens, mas tê-la como uma grande serva do Senhor. Amém? Mas aqui no versículo 60 diz assim, no capítulo João 6: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, o discurso maravilhoso do Senhor Jesus, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E mais então para frente está escrito:
versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Amados, que coisa estranha. Quando a gente lê esse discurso do Senhor Jesus, quando a gente ouve estas palavras do Senhor Jesus, o nosso coração se enche. Como o nosso coração se enche, como nós louvamos aqui, glorificamos o nome do Senhor, exaltamos o nome do Senhor, adoramos o nome do Senhor. E por que outros começaram a tornar para trás e já não andavam mais com ele, deixaram? Sabe, amados, não depende do que o Senhor Jesus falou, porque tudo que ele falou é maravilhoso, porque ele é maravilhoso, está no nome, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Não é por causa do discurso, mas é por causa do coração do homem. É por causa do coração do homem, porque esses homens estavam com Jesus, mas o seu coração não estava com ele. Eles não recebiam de bom grado. Sabe, amados, nós temos que receber do Senhor Jesus tudo quanto Ele tem nos dado. A irmã falou de Jó aqui, louvor. Jó falou assim: receberia eu do Senhor somente o bem, somente o bom? Não receberia também aquilo que vem como mal, como peso para mim? Ele perdeu os 10 filhos, ele perdeu toda a sua riqueza, ele perdeu a sua saúde, e a palavra fala: em tudo isso Jó não pecou. E a mulher dele disse: você ainda retém a sua fé? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Qual foi a resposta de Jó para ela? Como uma louca falas tu. Receberia eu do Senhor somente o bem, mas também não o mal? Louvado seja Deus. E a palavra diz: Jó recostou-se no seu bordão e não pecou, mas glorificou a Deus. Amados, Deus nos ama, e o nosso coração tem que se encher disso, dessa certeza, dessa convicção. O amor de Deus é infinito. O amor de Deus infinito gerou a misericórdia, e a misericórdia gerou o perdão, e o perdão gera a salvação, e a salvação nos traz a vida eterna, a reconciliação com Deus. Sabe uma coisa que me entristece? Eu vejo a igreja, eu posso falar, agora em novembro eu completei 50 anos de evangelho. Agora, dia 14, essa semana, eu faço 38 de pastorado. Sabe, queridos, o amor de Deus é infinito, e nós não vamos receber o que Deus tem para nós? Quando nós temos um filho, e nós o educamos em amor, nós o educamos em carinho, e quando ele faz uma coisa errada, nós orientamos, e se ele permanece no erro, nós somos mais incisivos, e mais incisivos, e se ele permanece, chega numa hora que 3 bem dado no lugar certo, na quantidade certa, na intensidade certa, minha avó dizia, é um santo remédio. Amados, nós precisamos de receber de Deus tudo que Ele tem para nos dar.
mesmo não entendendo o porquê. Sabe por que nós não precisamos entender? Porque esse Deus bendito, esse Deus maravilhoso, Ele não me pede que entenda tudo, mas Ele me pede que seja obediente em tudo. Amém? Ele me pede que seja sincero em tudo. Ele me pede que eu me submeta a tudo. Sabe por quê? Porque eu não consigo enxergar mais que um palmo à frente do meu nariz. Mas o nosso Deus, Ele é onisciente. Ele conhece o ontem, o hoje, o amanhã e o eterno, a eternidade. Então, eu posso confiar em mim? Não. A palavra de Deus diz: enganoso é o coração do homem. Não fala, pastor? E mais perverso, né? Não precisa nem completar. Queridos, mas quando nós conhecemos o Senhor, quando o Senhor opera na nossa vida, quando nós sentimos o amor do Senhor, vem a confiança. O homem se entrega ao Senhor. Queridos, sabe por que os casamentos acabam? Porque acaba a confiança. Acabou a confiança. E um pouco de fermento, diz a palavra, faz levedar toda a massa. Quando o Senhor nos espreme, sabe o que Deus disse para mim um dia? Logo no comecinho, Deus começou a me espremer. E eu me lembro que eu morava na Moca, trabalhava em Alphaville. É 1h30, 2 horas de viagem. 2 ônibus, metrô, era desse jeito. E eu estava no ônibus, sentava no último banco, porque lá eu podia chorar e ninguém ia ver. Isso já marmanjão, 20 e tantos anos. E eu falei: Senhor, eu estou sentindo como se meus ossos fossem se desconjuntar e fossem cair os pedaços. Deus falou para mim assim: eu estou trabalhando em você. Os anjos te assistem. Ou você tem dúvida que os anjos também te assistem? Ah, se Deus quisesse abrir os nossos olhos. Lembra de Eliseu? Do seu moço? Quando ele viu o exército do rei da Síria, ele ficou morrendo de medo, moço. Eliseu falou: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. E ele viu os montes ao redor, cercados, cheios dos exércitos de Deus. Queridos, está escrito na palavra do nosso Deus: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Amém? Então você nunca está só. Mas sabe, o mundo nos deforma. O mundo não forma, o mundo deforma. É mais ou menos você crescer tudo torto. Mas Cristo veio para nos formar, nos dar a forma que Deus quer para nós. Por isso que a palavra de Deus diz assim: nós somos o barro, nós somos o vaso, e o Senhor é o oleiro. Então, quando eu aceito o Senhor como meu Senhor e o meu Salvador, aí eu sou dele, aí a minha vida é dele, aí o meu dia é dele. Mas será que nós estamos vivendo isso, queridos? A maior parte dos crentes, né, que eu conheço, é crente igual éramos quando éramos católicos. No domingo, fui na missa, cumpri a minha obrigação. Não, queridos. O Senhor quer que você o viva.
todos os dias da sua semana, todas as semanas do seu mês, todos os meses do seu ano e todos os anos da sua vida. Sabe por quê? Entenda isso. Cristo quer ter intimidade conosco. Ele quer que nós ouçamos a voz dele. Ele fala pela palavra, ele fala pelo louvor, ele fala por uma experiência, ele fala usando alguma vida, ele fala na sua multiforme e graça. O Senhor quer falar conosco e Ele quer que nós vivamos com Ele. Amados, tem algo melhor? Nós saímos, as pessoas do mundo saem para a rua, não sabem se vai voltar vivo, mas nós sabemos que o Senhor, e Ele diz: eu sou para Jerusalém a sua proteção, como um muro de fogo ao seu redor. Nós, o Senhor é a nossa proteção, como um muro de fogo ao nosso redor. Esses tempos agora atrás, Deus falou para mim, estava comentando com o pastor, o Senhor falou assim: a sepultura não te tragou ainda, por causa das promessas que eu tenho para você. E eu me lembro, queridos, 7, 8, 9 vezes que eu estive com a morte na minha cara. Não estou brincando. Se eu fosse contar aqui, demoraria 1 hora. De faca na cara, sujeito com rifle para matar outro, mas eu estava protegendo ele com o meu corpo aqui do lado. Era só dar um tiro, porque o que eu era com um bandido? Nada. Eu me lembro quando eu era criança, a bola caiu na rua, eu fui pegar, quando eu virei, o para-choque do carro estava aqui, ó, menos de 5 centímetros do meu rosto. Saiba de uma coisa: você é como a menina dos olhos do Senhor. Você é precioso para Deus. Ah, mas eu não valho nada. Você conhece alguém que vale? Eu não conheço. Porque por mais que o homem seja, ele é pó, ele é vaidade. Mas aquele que tem o Senhor, o Espírito do Senhor opera nele. Amém? E sabe o que Deus falou quando eu falei: Senhor, dá a impressão que os meus ossos vão se quebrar, vão se desconjuntar, eu vou cair os pedaços aqui. Sabe o que Deus falou? Os meus anjos te assistem. Sabe o que Deus falou? Eu estou trabalhando em você. Sabe o que Deus falou? Ele falou: eu nunca te darei experiências além da tua capacidade de suportar, porque eu sei que você é pó. Amados, saiba de uma coisa: você é especial para Deus. Nós louvamos aqui: esta casa é tua. Entra. Mas que casa? Essas paredes? O Senhor Jesus disse: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, por paredes, mas o templo do Senhor é o nosso coração. Por isso que a palavra de Deus fala: vós sois o templo do Espírito Santo. E é bom nós entendermos isso, porque nós precisamos pensar o que nós fazemos com o templo do Senhor. Se honramos o templo que Deus nos deu, e se honramos em primeiro lugar o Deus do templo, então esta é tua casa. Entra. Queridos, se não tiver o Senhor dentro do nosso coração, nós seremos sempre algo vazio. Algo vazio. Bate o vento, leva para lá, bate outro vento, leva para cá. Vem um político que fala um negócio, arrasta para lá, e vem um amigo e fala. Mas quando o Senhor está no nosso coração, o Espírito Santo,
O Senhor Jesus falou: se alguém me amar, João 14, meu Pai o amará, e eu o amarei, e viremos para ele, e faremos nele morada. Como que o Senhor faz morada em nós? A presença de Deus nós não suportaríamos, porque o pecado não consegue ficar na presença da santidade de Deus. E o Senhor Jesus veio na forma de carne, porque se Ele viesse glorificado, nós também não suportaríamos. O Pai, o Criador de todas as coisas, o Senhor, o Altíssimo, o Filho, Jesus, né? E o seu nome será Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Deus veio até a nós. Sabe para quê? Cristo veio para nos revelar o Pai. Livro de Hebreus, capítulo 1, no começo: em outros tempos o Senhor falou conosco através dos profetas, através dos homens de Deus, mas nesses últimos tempos Ele tem falado conosco através do seu Filho. Queridos, e o Espírito Santo? O Senhor Jesus fala assim: eu vos enviarei um outro Consolador. É maravilhoso ler isso, porque o próprio Senhor Jesus, que é Deus, Ele se considerou o quê? Um Consolador de Deus. Consolador significa aquele que substitui o outro, o principal. Olha a humildade do Senhor Jesus, porque Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual ao Pai, mas submeteu-se à morte, e à morte de cruz, por amor a nós. E Ele falou assim: eu vos enviarei um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece. Aí Ele fala uma coisa maravilhosa: mas vós o conheceis, porque Ele está convosco. E aí Ele termina dizendo: e estará em vós, estará dentro de vós, estará conduzindo a tua vida, estará te orientando, estará te guardando. Então, queridos, esta casa é tua. Entra. Amados, eu fiz 50 anos de evangelho agora. Eu não me canso de dizer: Senhor, entra, vem fazer morada em mim. Já faz, mas o Senhor fala assim: quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Nós precisamos ter sede de Cristo. Nós precisamos ter sede de ler esta palavra. Nós precisamos ter sede de glorificar a Deus. Nós precisamos ter sede da presença do Senhor. E Ele estará em vós, queridos. E nós louvamos assim: o trono é teu. O trono é teu. Que trono? Saibam, meus amados, todo homem, toda mulher tem um trono no seu coração. O seu coração é um altar. Agora, só vai estar nesse altar aquilo que nós colocarmos ali. Vocês já viram gente? Às vezes o Corinthians vai jogar lá no fim do mundo, outro país, 5, 10 horas de avião, e o sujeito deixa de comer para ir ver o Corinthians jogar. Larga a família. Queridos, eles colocaram um time de futebol ali, o outro coloca o dinheiro, o outro coloca o sexo, o outro coloca isso, aquilo, e se torna servo daquilo. Aquilo é senhor da vida dele, ele vive para aquilo.
Querido, nós precisamos colocar Cristo no trono do nosso coração. Amém? No trono da nossa vida. Que o teu nome cresça. O que João Batista falou? Quando João Batista estava preso, seus discípulos foram até ele. João Batista falou para eles perguntarem para o Senhor Jesus: és tu aquele que havia de vir? Ou nós ainda guardamos um outro? E o Senhor disse: diga a João, os enfermos são curados, o diabo, os demônios são expulsos, e a todos é anunciado o reino de Deus. Amados, nós, quando falaram de João Batista, sabe o que João Batista falou? Ah, mas tem um aí, que é o Senhor Jesus, que está batizando, que está isso, que está aquilo e tal. João Batista falou assim: é necessário que eu diminua e ele, que seja assim na nossa vida, amados, e ele cresça. Quando Paulo foi reclamar perante Deus, perante o Senhor Jesus, dizer: Senhor, eu não aguento mais, Senhor, o Senhor Jesus falou assim: a minha graça se aperfeiçoa na tua fraqueza. Paulo pensou que o Senhor ia dar um fortificante para ele, um biotônico fontoura. Essa é de 30, 40, 50 anos atrás, né? Biotônico fontoura, né? Nem sei se ainda existe. Mas o Senhor falou: não, Paulo, continue fraco, porque enquanto você for fraco, vai ter espaço para mim no teu coração. Porque quando o homem se sente forte, Provérbios capítulo 11, está escrito assim: vindo a soberba, virá também a afronta a Deus. Então, queridos, joelho dobrado, humildade, que o teu nome cresça e que eu diminua. Amém? Amém. Amados, Deus tenha muito. Eu já vou acabar, pastor. Qual é o horário? Sabe, queridos, a hora faz um sinal assim, que eu fico só mais meia hora. Mas 10 minutos. Tá bom. Sabe, queridos, Deus é. Eu diria que Deus é uma palavra meio entre aspas. Deus é estranho. Deus é estranho. Nós precisamos de força, Ele nos dá problema para resolver. Nós precisamos, pedir ao Senhor que me desse amor, Ele me deu vida para eu cuidar. Às vezes nós pensamos que o caminho é assim, mas Deus sabe qual é o caminho que nós necessitamos. Por isso que Ele trata na sua multiforme graça, porque cada um de nós é uma pessoa com uma característica peculiar, própria. Então eu preciso ser tratado de uma maneira, o pastor precisa ser tratado de uma outra maneira, a irmã precisa de outro, a irmã precisa de outro, o irmão de outro, de outro. Deus sabe como nos tratar. Mas, amados, o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida. E às vezes o cuidado dele, uma das coisas que estraga o mundo hoje, criança manda na casa, porque pai não tem mais autoridade sobre filho. Agora o Senhor, Ele sabe como nos tratar. Deus falou para mim: das muitas tribulações, eu vou aperfeiçoando os meus escolhidos, trabalhando para aquilo que eu quero. Sabe, amados,
O mundo está se esquecendo do Senhor. As igrejas estão se esquecendo de Cristo. Estão fugindo da palavra. A igreja da prosperidade, a igreja de cura. A igreja tem que ser a igreja de glorificação a Deus, glorificação a Cristo, exaltação do Espírito Santo. Amados, nós precisamos comer na hora do almoço, e se não comermos de noite, vamos estar fracos. E se não almoçarmos, até que chega uma hora que nós vamos cair, desfalecer. O nosso coração precisa deste alimento, palavra de Deus. Precisa de louvor, de adoração. Nós precisamos do alimento que é o Senhor Jesus. Por isso eu quero terminar dizendo: às vezes Deus nos aperta. Às vezes Deus nos aperta. Eu sei porque eu tenho passado por isso até hoje. O Senhor falou: a tua bênção vem, mas ela vem em lágrimas, ela vem em tristeza, ela vem em sofrimento, ela vem... E falou muito mais coisas. Nós falamos aqui de Jó. Jó, quando o diabo foi se apresentar perante Deus como fura-fila, no meio dos filhos de Deus, o Senhor, vamos abrir um pouquinho lá em Jó para eu não mudar a ordem das coisas. Jó, capítulo 1, versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Olha bem, hein? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, na terra toda. Não havia um homem semelhante a Jó. E o Senhor Deus completa: homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Querido, olha um padrão aí para a gente seguir. Amém? Se o próprio Deus elogiou dessa maneira a Jó, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E sabe, nós vemos como Jó foi provado. Nós vemos como Jó foi provado. E nós somos provados. Nós não somos o vaso. Deus é o barro, Deus é o oleiro. Deus falou assim para mim, desculpe, a experiência da gente, e a gente vai compartilhando, né? Não é para chamar a atenção, não preciso disso. Depois de 70 anos, não preciso disso, não. Deus falou assim: eu estou trabalhando em você. Eu estou te formando. Querido, Deus falou assim: senta, vai até a casa do oleiro, como de Jeremias, senta e veja o que eu vou fazer. Eu falei: oba, legal, né? Agora Deus vai me levantar. Veja o que eu vou fazer. Até pensei que era na vida de outra pessoa, e eu sei que Deus está fazendo. Mas eu falei: Deus vai levantar. Aí Deus pegou e abateu. Senhor, o que é isso? E abateu de novo. E abateu de novo. E abateu de novo. Aí que eu percebi que o vaso era eu e que o Senhor, antes de exaltar, Deus abate. Um dia eu falei para um pastor, já falecido há muitos anos, foi no começo da minha caminhada, em 1975, 76.
Eu disse: pastor, por que isso está acontecendo comigo? Pastor Manuel Badaró. Ele falou: nunca pergunte a Deus o porquê. Pergunte a Ele para que isso está acontecendo. Eu não entendi. Ele explicou assim: o porquê pertence a Deus, o para que pertence a você. Pergunte o que Deus quer trabalhar na tua vida. Entendeu? Pergunte o que Ele quer trabalhar, o que Ele quer te amoldar. Eu disse que o mundo nos deforma, mas o Senhor nos coloca na roda, no oleiro, e faz de nós um vaso novo, um vaso de honra, um vaso que seja agradável a Ele, um vaso do jeito que Ele quer, para o que Ele quer, porque Ele é Senhor e nós somos servos. Amém? Amém. Quem manda? Está cheio de gente querendo mandar em Deus? Um dia o pastor Campos falou uma que eu gostei. Ele falou: tem tanta gente se dignificando e não se humilhando, porque a palavra diz: humilhai-vos ante as potentes mãos do Senhor, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Ele falou: daqui a pouco vai ter alguém se intitulando semideus, vice-deus. Já tem, viu? Pior é que já tem. Mas o Senhor fala: humilhai-vos ante as potentes mãos de Deus. Você sabe qual é a melhor posição? O mundo diz assim: levanta, fica firme e encara. Eu digo: dobra o teu joelho e reconhece o senhorio de Deus sobre a tua vida. Então, amados, o Senhor, Ele quer nos abençoar, mas a gente não coloca remendo novo em vestido rasgado velho. A palavra diz isso. Por quê? Porque o remendo novo vai esgarçar o tecido velho e o buraco vai ficar maior. A palavra fala que nós não podemos colocar, não devemos colocar vinho novo em um barril, em um odre velho já usado. Por quê? Porque o odre velho vai rachar, vai estourar, e o vinho vai se derramar. Mas louvado seja Deus, que Ele faz na nossa vida novas todas as coisas. Ele fala: as coisas velhas já passaram. O nosso pecado, Ele fala: eu perdoo, eu pego o teu pecado e jogo no profundo do mar do esquecimento, e dele não me lembrarei mais. Quem lembra e fica jogando na nossa cara, no nosso rosto, é o diabo, o acusador, o caluniador. Mas o Senhor, Ele fala: se arrepende, veja onde você caiu, está em pé, cuide que não caia. Mas se cair, nós temos primeiro um advogado, Cristo, que está lá em cima intercedendo por nós. Pai, perdoa, porque por esse pecado também eu morri, eu derramei o meu sangue. Mas, queridos, Ele fala: se caiu, reconhece o teu pecado, se arrepende, pede perdão, volta onde você caiu, levanta e continua a caminhada. Porque o Senhor fala: não me lembrarei mais do teu pecado se eu já perdoei. Amado, a palavra que o Senhor tem nos dado é essa: que essa igreja sempre louve, bendiga e glorifique e exalte o nome de Cristo Jesus, o nome do Deus Todo-Poderoso e o Espírito Santo, Deus em nós. E que nós não queiramos ser donos do nosso nariz. Nós não devemos ser donos do nosso nariz. Davi falava assim: Senhor, subirei contra os meus inimigos. O Senhor falava: sobe ou não.
E o Senhor dava a estratégia para ele vencer o inimigo. Então, que o Senhor abençoe a cada um dos amados. Que ninguém queira ser dono de si mesmo, mas antes ouça a voz do Espírito Santo de Deus. E que a nossa entrega ao Senhor, ela seja diária. Diária. Porque Ele cuida de nós. E não há ninguém nem nada que seja maior e mais poderoso do que o nosso Deus. Nem homem, nem circunstância, nem nada. Que o nosso coração, falou aqui do perfume do Senhor, né? Que o nosso coração, que o nosso cálice, que é o nosso coração, o nosso cálice, seja cheio do amor, cheio da graça, cheio da misericórdia, cheio da sabedoria do Senhor, e que Ele transborde, e no seu transbordar alcance outras vidas, porque o Senhor Jesus disse: nós somos enxertados na boa oliveira, e Ele fala: a vara em mim que dá fruto, eu limpo para que dê mais frutos, e aquela que não dá fruto, arranca e joga no fogo. Queridos, esforce-se. 8h35 é hora de orar. Eu tenho despertador das 6, tenho... Bom, querido, que o Senhor possa ser o Senhor da vida de cada um de nós. Vamos ter o nosso cálice transbordando, e esse suave perfume de Cristo em nós sirva para levar outras vidas a Cristo. O que é o suave perfume? É a tua postura, são as tuas palavras, é o teu porte. O Senhor, a palavra fala assim, Paulo fala, né? Mulher, teu marido não é do Senhor? Ganho pelas muitas palavras, pelo teu porte. Amém? Sabe por que, sabe por que Deus escolheu Israel? E falou: vocês agora são o meu povo, e eu sou o vosso Deus. E deu o modus vivendi para eles. Vocês vão viver assim, 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 os 10 mandamentos. Não são só 10 mandamentos, não. São 600 e tantas normas. 603, 630, pastor, me corrige aí. Por que Deus fez isso? 2 motivos. O primeiro, para abençoar a Israel. Amém? Para que Israel fosse abençoado, é só pegar lá Deuteronômio 28, as bênçãos do Monte Gerizim, as maldições do Monte Ebal. E qual a segunda razão? A segunda razão, sabe qual é? Todos os povos tinham seus deuses, um de prata, outro de ouro, outro de pau, outro de pedra, que precisava ser carregado, que não falava, não ouvia, não via nada, as mãos não faziam nada, os pés não andavam, precisava ser carregado. Mas o Senhor falou: vocês têm um Deus, o Deus vivo, não precisa de estátua. Sabe qual é o segundo motivo? É que pelo porte deles, por andarem no caminho de Deus, e os outros povos vendo a bênção de Deus sobre eles, os outros povos diriam assim: espera aí, eu quero para mim, eu quero essa bênção, eu quero esse Deus. Largasse os seus deuses. Sabe que uma coisa que mais pesou para eu me converter? Pastor Odair, na época ele era presbítero, comecei a namorar com a filha dele e vi o porte daquele homem, e vi aquele homem falando de um Deus que eu não conhecia, e olha que eu era o certinho,
Tanto que meu apelido no nosso pessoal lá me chamavam de Bíblia. Eu nem conhecia a Bíblia, eu nunca tinha tido uma Bíblia, mas eu sempre procurava fazer o mais correto possível. Sabe, amados, quando eu vi o porte daquele homem, eu perguntei: como é que esse homem é desse jeito? Aí eu descobri que ele tinha um Deus, e que esse Deus, com essa palavra, era o padrão dele. Como eu não sou bobo, nunca fui, eu falei: epa, eu quero esse Deus para mim também. Então, querido, você está aqui hoje, você é o Israel de Deus. Deus te chama para te abençoar, porque a alegria do pai é abençoar o filho. Meus netos chegam: volta com fome, estão sempre com fome. Meu Deus do céu, minha alegria é levar lá e falar: vamos comer um pão de queijo. O homem que verdadeiramente ama a sua mulher, a sua alegria é ver a alegria da mulher. O homem que ama verdadeiramente a sua mulher, a sua felicidade é fazer a sua mulher feliz. Querido, Deus te chama para te abençoar, mas também te chama para que a glória dele resplandeça em você. Isso é uma coisa que nós devemos estar sempre de antena ligada. Eu estou resplandecendo a glória de Deus nas minhas palavras, nos meus atos. Já vou acabar. Querido, você é um privilegiado, porque Deus olhou para você e te amou. E te amou. E te amou tanto que Ele entregou o Filho dele à morte e morte de cruz, para que nós possamos ter vida eterna. Eterna! Difícil achar, alcançar o que isso significa, mas eterno é para sempre, sempre, sempre. Então, amados, que essa palavra que o Senhor tem dado seja acolhida no teu coração, e que você se coloque na presença de Deus, para que ela possa ter efeito na tua vida. E saiba, Deus te ama. Você é precioso para Ele. Você vai ter problema, você vai ter luta, vai ter dificuldade, mas você nunca vai estar só. Porque está escrito que os anjos do Senhor, eles acampam-se ao redor daqueles que temem. E o Senhor é a nossa proteção como um muro de fogo ao nosso redor. E o diabo, a Bíblia fala que o diabo está ao derredor. Redor, derredor é depois. Para ele chegar até a nós, ele tem que passar por Deus. Ele tem que passar por Cristo. Amém? Deus abençoe. Posso orar, pastor? Vamos nos colocar em pé? Depois eu já passo para o pastor. Santo Deus e amado Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Porque, Senhor, ao pó compete, Senhor, ser instrumento nas tuas mãos, para que no pó o teu nome seja glorificado e exaltado, e a ti, somente a ti, seja dada toda a honra e toda a glória, Pai. Senhor, cuida agora de cada vida, de cada coração, Pai, onde a semente é lançada, Pai. Senhor, e o teu Espírito Santo é que transforma a letra e a palavra humana em vida em cada coração. Abençoa e opera na vida de cada um dos teus filhos, e assim todos nós possamos crescer um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor, e vivermos e sermos instrumentos nas tuas mãos, para que outros sejam alcançados, e seja o teu nome sempre engrandecido em nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queremos agradecer ao pastor Jesus pela mensagem. Os irmãos que estão aqui entre nós. Domingo que vem, não esqueçamos, quinta-feira, né? Orando aqui às 19h30. Domingo, 9 da manhã e 19 horas também. Então, convide seus amigos, ofereça carona. Essa paz eu sinto em minha alma, não é porque tudo
Amém? Vamos orar para encerrar o culto e após vamos todos lá na parte social para participar do banquete, né? Quero te agradecer, Senhor, pelo teu grande amor em nossas vidas. Abençoa a tua igreja e as nossas famílias também. E que o amor de Jesus Cristo seja com esta igreja, hoje para todos sempre. Amém. 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 E nasce esta noite que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, tu confessas, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Amém. Igreja Batista Missionária em Pirassununga, seu lugar de amor, fé e ação.